Das histórias que tocam a nossa história, hoje eu quero contar para você a história do rei Saul. O rei Saul. Você se lembra que o povo de Israel esteve escravizado no Egito durante 400 anos? Aí, por meio das mãos de Moisés, Deus tira o povo do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho, peregrinam pelo deserto 40 anos. Depois disso, eles finalmente tomam posse da terra de Canaã, a terra prometida. E eles chegam à terra e conquistam a terra, liderados por um general chamado Josué. E nesse tempo em que Israel toma posse da terra, nessa primeira fase, você se lembra que Israel era governada, a nação era governada por juízes. Na verdade, naquele período, Israel não era uma nação-estado, era um conglomerado de tribos, né? Na verdade, as 12 tribos de Israel funcionavam como estados independentes, mas não tinham um governo central. Cada tribo tinha a sua forma de governança, cada casa, cada família, cada clã. Não existia a ideia de um Estado-nação unificado. Esse foi o chamado período dos juízes. Até que chega o último dos juízes, que foi Samuel. Samuel foi ao mesmo tempo um juiz, foi um sacerdote e foi um profeta. E Samuel exercia uma orientação geral para a nação, mas a nação não era ainda um Estado unificado. Mas Samuel envelhece. E quando chegamos no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, se diz que quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo chamava-se Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos de Samuel não andaram nos caminhos do pai. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Graças a Deus que não existe mais gente assim no mundo, né? Gananciosa, que aceita suborno e perverte a justiça. Então, os líderes das tribos, dos clãs de Israel, foram ter com Samuel e disseram para ele o seguinte: olha, você já está idoso, seus filhos, nenhum deles presta, escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Escolhe um rei. Aqui, nesse pedido do povo de Israel, nasce o Estado de Israel como um reino unido. Agora eles querem um rei. Eles não querem mais juízes ocasionais. Porque funcionava assim a estrutura de governança de Israel. Cada uma das tribos no seu território específico tinha o seu caminho, e quando tinha um inimigo comum que invadia a terra de Israel, Deus levantava um juiz, um líder militar, que comandava uma batalha, libertava o povo da opressão inimiga, e depois o povo voltava a funcionar com as tribos separadas. Agora eles pedem um rei. Então aqui surge o chamado período do Reino Unido em Israel. Samuel, quando ouviu isso, não gostou. Não gostou porque a justificativa do povo foi muito interessante, né? Nós queremos um rei porque todas as nações têm rei. Nós não temos. E Samuel vai buscar a Deus e ora a Deus. Isso desagradou a Samuel, e então ele orou ao Senhor, o versículo 6. E Deus então responde para Samuel:
Não fique triste, não. Não fique triste. Atenda ao pedido do povo, porque eles não estão rejeitando você, Samuel, como profeta. Não estão rejeitando você como sacerdote. Não estão rejeitando você como juiz. Esse povo está rejeitando a mim. Isso é muito interessante, né? Nós queremos um rei, e quando eles pedem um rei, Deus diz, eles estão me rejeitando. Olha, isso fala muita coisa sobre... Aliás, eu queria fazer esse parêntese. A ótica segundo a qual eu estou lendo a história de Saul tem a ver com religião. O que entendemos por religião? E que tipo de religiosos nós somos? Nós, não apenas nós, mas nós, seres humanos. Como é que a gente se relaciona com essa coisa chamada religião? E o que é que nos habita como seres humanos nessa relação religiosa, nessa experiência do fenômeno religioso? Só essa pequena narrativa do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel já diz muita coisa para a gente. Nós temos dificuldade com Deus não mensurável, não objetificado, não localizado numa imagem. Um Deus, entre aspas, abstrato. Um Deus que a gente não vê, um Deus que a gente não ouve a voz, um Deus que não tem cheiro, um Deus que não tem forma, um Deus que a gente não pega. A gente precisa materializar isso. E o povo de Israel está dizendo, olha, nós queremos um rei. A gente fica sem referência. Nós queremos um rei. Eles chegam a dizer a Samuel, nós queremos um rei que vá diante de nós na batalha. Nós queremos saber quem nós estamos seguindo. Interessante essa relação de dependência, né? Pense o seguinte, que nós vamos chegar aqui, não vai acontecer, tá bom? Só estou dizendo para você imaginar. Nós vamos chegar aqui domingo que vem e falar assim, ó, a partir de agora, a IBAB não tem mais pastor, não tem mais diretoria, não tem mais presidente, não tem nada. E vai acontecer. A IBAB vai acontecer. Aí o que você pensaria de imediato? Como assim? Como vai acontecer isso? Como vai funcionar? Aí a gente diz assim, vai funcionar que o Espírito Santo vai fazer acontecer. Vai funcionar que todos nós aqui vamos responder à autoridade de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai fazer acontecer. E nós vamos acreditar que quando um levantar para cantar, foi o Espírito Santo que mandou. Quando um ajudar a organizar o estacionamento, foi o Espírito Santo. Quando um começar a dar aula para a criança, foi o Espírito Santo. Quando um passar uma coleta aqui para a gente ajudar os pobres, foi o Espírito Santo. Mas quem é que governa? Não, é o Espírito Santo. O que você diria se fosse uma assembleia? Vamos votar que a partir de domingo vai ser assim. Quem vota? Quem vota assim? Se você é uma pessoa semelhante a mim, você vai dizer, isso não vai funcionar. Nós precisamos de um rei. Esse rei pode ser o colégio de pastores, pode ser o pastor presidente, pode ser um grupo específico que vai tomar as decisões e nós vamos seguir, porque sem rei não funciona. É isso que Israel está dizendo para Samuel. Nós queremos um rei, como tem todas as outras nações. E Deus diz, eles estão me rejeitando, eles querem um rei, então que tenham um rei. E Deus diz assim para Samuel, só que diz para eles, que quando eles elegerem um rei, o rei vai pegar os filhos deles e transformar em soldados, e levar os filhos deles para a guerra.
Diz para eles que quando eles estabelecerem um rei, o rei vai estabelecer uma carga tributária e vai cobrar de todo mundo para sustentar o palácio, sustentar o exército e, é claro, sustentar ele como rei. Diz para eles que eles vão ter um rei, mas esse rei vai pegar as filhas deles e vai levar para servi-lo no palácio. Eu vou dar para eles um rei, mas avisa. O Samuel foi lá e falou, ó, seguinte pessoal, Deus falou que vai dar um rei. Só que o povo falou, beleza, nós queremos um rei. Então Deus deu como rei um homem da tribo de Benjamim, capítulo 9. Rico e influente. Esse homem da tribo de Benjamim, rico e influente, ele tinha um filho chamado Saul, jovem, bonitão, diz a Bíblia. É que a Bíblia fala de boa aparência. Um filho jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Era o cara mais bonito de Israel. E diz aqui o versículo de número 2 do capítulo 9, que o mais alto em Israel batia no ombro de Saul. Então ele era o maior homem de Israel em estatura. É Saul que vai ser o rei. Ele é ungido rei, e então ele vai para a batalha. Reis vão para a batalha. Ou porque estão se defendendo de exércitos estrangeiros, ou porque estão tentando conquistar novos territórios. Os filisteus, lembra do gigante filisteu que o pequenino Davi mata com a pedra atirada por uma funda? Então, os filisteus eram o principal inimigo de Israel, enquanto Israel estava ali se estabelecendo na terra de Canaã. Então, Saul vai para a guerra com os filisteus. E Samuel, no capítulo 10, o versículo 8, dá uma orientação para o rei Saul. Ele diz, olha, vá na minha frente e depois eu vou. Vai primeiro, porque eu vou chegar, e quando eu chegar, eu vou oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga para você o que você deve fazer. Porque aqui a estrutura de Israel tem o rei e tem o sacerdote. O sacerdote cuida do culto. O sacerdote é o que conversa com Deus. O sacerdote cuida da dimensão religiosa. O rei cuida do governo do Estado de Israel, e o rei cuida das batalhas, das guerras. É o rei que é o comandante do exército. Então o profeta diz, ó, vai para a guerra, mas espera 7 dias e não vai antes de eu chegar, porque eu vou chegar e vou fazer um culto lá para abençoar todo mundo, e aí vocês vão para a guerra. O que acontece? Capítulo 13. O povo está reunido para a guerra, e os soldados estão olhando para os filisteus, e os soldados vão para Saul e dizem, Saul, você está ligado que o exército deles é bem maior que o nosso, né? Sim, estou ligado. Mas fica na fé aí que o sacerdote está chegando, ele vai orar e a gente vai para a guerra. Saul, você está ligado que o pessoal fica aqui esperando o sacerdote, olhando para o exército adversário, e eles estão ficando com medo. E eles estão, eles estão fugindo, eles estão indo embora. O nosso exército, que já era menor, está ficando menor ainda. O Saul diz, de boa, o sacerdote está chegando, fica calmo. Aí os caras ouvem o Saul e falam, Saul, ele não falou que ia chegar em 7 dias? Então, já deu 7 dias. E o Saul, o que faz? Ele dá ordem para que tragam a ele animais, e no versículo de número 9 e 10, se diz que Saul
ofereceu holocaustos. Saul ofereceu sacrifícios a Deus. Quando terminou, tocou o poslúdio. Quando Aval terminou de tocar o poslúdio, quem chega? Samuel. O que aconteceu aqui? Já acabou o culto? O Saul diz: acabou. Você demorou, eu fiz o culto. Quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não chegava no prazo estabelecido, e os filisteus estavam reunidos, eu pensei: agora os filisteus me atacarão, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer holocausto. Versículo 13 do capítulo 13. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido você para sempre e o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deu ruim para Saul. Como foi que Jesus entrou em Jerusalém? Você se lembra o que o povo cantava? Hosana ao filho de quem? Ao filho de Davi. O que o Samuel falou para o Saul, perdeu. Jesus vai entrar em Jerusalém, e ele poderia entrar e o povo cantando: bem-vindo ao filho de Saul. Só que você desobedeceu, então não é mais com você. Deus já escolheu um homem segundo o coração dele. Capítulo 15. Coisas da Bíblia. Eu não quero explicar isso, eu não tenho roupa para explicar isso. Só quero dizer que eu sou contra. Beleza? Você vai entender. Capítulo 15. Samuel de novo chama Saul. Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungir você rei Israel. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Lembra de mim, Saul? Sou Samuel. Ungi você o rei. Sou sacerdote do Deus Altíssimo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel. Essa hora dá uma coceira na língua para falar umas coisas. Troque amalequitas por Gaza. Ok? Castigarei Gaza pelo que fizeram a Israel. Vá até lá. Ataque. Destrua tudo. Não poupe homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E agora? Explica. Depois o nosso pastor Kenner vai explicar. Eu só quero dizer que eu sou contra esse negócio aqui de genocídio. Que isso aqui é um texto que tem pelo menos uns 3.000 anos. E reflete um mundo, uma cultura, uma época, uma lógica, etc, etc, etc. Que é óbvio que isso não se justifica. Amém, irmãos? Que não se justifica em nome do Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai e nos autorizou a invocar como Pai. Isso não se justifica. Mas eu estou lendo o texto conforme o texto está revelado na tradição de Israel e constrói o imaginário religioso de Israel e a sua relação com Deus. Ok? Vamos em frente. O Samuel falou para o rei Saul: vai lá, passa o cerol em todo mundo, não deixa sobrar nada. Segue. Saul, versículo 7. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito.
capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas e dos bois, bezerros gordos e cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então chega Samuel. Saul, tudo bem? E o Saul: bem-vindo, servo do Deus Altíssimo, louvado seja Deus que você chegou, eu estava te esperando. O Samuel diz: e aí, você fez o que eu mandei e o que Deus mandou você fazer? Fiz. Fez o quê? Matei tudo. E esse barulho que eu estou ouvindo é o quê? Eu trouxe umas ovelhas aí, uns bois, um pessoal bem... Vai dar um churrasco maravilhoso. Vamos fazer uma festa, vamos sacrificar para o Deus. E olha o que o Saul diz: eu trouxe animais para fazermos sacrifícios ao seu Deus. Nós vamos sacrificar ao seu Deus. E o Samuel diz: mas não foi isso que Deus mandou você fazer. Deus não mandou você ir lá, trazer animais de lá, para fazer holocaustos e sacrifícios para Ele aqui. Deus mandou você destruir tudo. E o Saul diz assim: mas eu destruí sim, eu fiz tudo. E aí o Samuel diz no versículo 17: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? Saul, você não era nada. Deus fez de você rei. O Senhor o ungiu rei sobre Israel e o enviou em uma missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Versículo 19, capítulo 15. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci, cumpri a missão que o Senhor me designou, exterminei o povo. Mas os soldados pegaram umas ovelhas e bois, e o melhor do que estava lá, para consagrarmos a Deus e sacrificarmos ao seu Deus. Versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou você como rei. Aí eu termino aqui. A história de Saul continua no primeiro livro do Samuel. E você pode ler, porque desse dia em diante, o reinado de Saul é ladeira abaixo. Ele se perde como pessoa, ele se perde como rei, ele se perde como pai, ele se perde totalmente, ele se perde no campo de batalha. E ele, na última batalha com os filisteus, os soldados fogem, os filisteus arrasam com o exército de Israel, matam os 3 filhos de Saul, inclusive Jonatas, e sobra somente Saul e o seu escudeiro. E Saul diz: pegue a sua espada e me mate, eu não quero ser morto por este povo filisteu. O escudeiro de Saul se recusa a fazer isso. Saul pega a sua própria espada e se lança sobre ela e se mata no campo de batalha. Esse é o fim de Saul. Mas esta fala de Samuel para Saul é o que eu gostaria de sublinhar para você. Veja que ele comete o mesmo pecado 2 vezes. O mesmo equívoco, o mesmo erro. Samuel, o sacerdote, diz: vá para o campo de batalha e me espere, porque eu
vou oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus. Saul não espera. Saul, quando percebe o exército filisteu, ele diz: eles vão me atacar, e eu não posso entrar em guerra sem antes ter feito um culto. O sacerdote não chegou, eu mesmo faço o culto. Depois, Samuel diz: vá à terra, ao território dos amalequitas, destrua tudo, não deixe sobrar nada que respira. E o Saul traz animais e justifica: é para fazer um culto. A repreensão de Samuel: Deus não quer culto não, Saul. Deus não tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos quanto em que se obedeça à sua vontade. Sabe como leio essa história? A lógica religiosa de Saul é muito próxima da superstição. Da religião supersticiosa, da religião mágica, da religião independente da vida, da religião independente da ética, da religião como rito responsável por uma relação de causa e efeito em benefício do religioso. Eu não posso ir para o campo de batalha sem antes fazer um culto. Eu não posso continuar sendo rei sem oferecer sacrifícios e holocaustos a esse Deus aí que me fez rei. E o profeta Samuel vem a Saul e diz: você está com uma mentalidade de religião supersticiosa, ritualista, e você está confundindo o culto ao Deus de Israel com feitiçaria e idolatria. O Deus de Israel não é um Deus manipulável pelas suas ofertas, não é um Deus manipulado pelos seus cultos, não é um Deus manipulável pelos seus sacrifícios. O Deus de Israel não precisa das suas ofertas e dos seus sacrifícios. A espiritualidade do Deus de Israel não é ritualística. A espiritualidade ou a religião do Deus de Israel é ética. Ética. Não adianta, presta atenção no que eu vou te falar, não adianta você abrir na sua casa a Bíblia Sagrada no Salmo 91 e pagar mal o seu funcionário. Não adianta. Não adianta você vir na igreja de domingo cantar louvores e estar em inimizade com o seu cunhado. Não convida ele para almoçar na sua casa. Inclusive, se ele cantar no mesmo coral, você fica de um lado do tablado e deixa ele lá do outro. Não adianta você fazer oração antes de sair para fechar um negócio e mentir na mesa de negociação. Não adianta você amarrar a fita no pulso e ser violento, ter santinho na carteira, ter crucifixo no peito, acender vela. A religião de Israel, o que Samuel disse para Saul, falou: Saul, você está confundindo o Deus de Israel com os ídolos. E você pensa que fazer um sacrifício, um holocausto, que isso vai deixar Deus feliz com você? Não funciona assim, Saul. Sabe como nós nos apropriamos da religião de Saul? Traga todos os dízimos à casa do tesouro, e depois faça prova de mim, e eu vou abrir a janela do céu e derramar uma bênção sobre vocês, que vocês não vão ter nem celeiro para guardar o que eu vou dar para vocês de presente. A gente acha que trazendo o dízimo no culto, Deus vai nos abençoar.
Aí amanhã, porque você deu o dízimo na igreja hoje, amanhã você entra lá para discutir aquele negócio com o advogado da outra parte, você olha para ele e fala: malequita, já dei dízimo ontem, Deus está comigo. Não funciona assim, gente. A nossa relação espiritual com o nosso Deus é ética. Deus não tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos quanto em que se obedeça à sua vontade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu ouvi um pastor na minha adolescência, que você deve ouvir ainda hoje, o reverendo Caio Fábio. Ele disse, eu ouvi isso, eu deveria ter o quê? Uns 18 anos de idade. Ele disse, quando não há culto na vida, não há vida no culto. Quando, em outras palavras, quando a gente não obedece a Deus fora do culto, o que a gente faz durante o culto é feitiçaria. É confundir Deus com um ídolo em que a gente vai cantar umas musiquinhas para Ele, Ele vai ficar feliz e vai abençoar a gente na segunda-feira. Não é assim que funciona. Quer um outro exemplo? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? Mateus capítulo 6, Jesus diz, não fique preocupado com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, onde você vai morar, se você vai ter emprego o mês que vem, se você vai ter como pagar a sua conta o mês que vem. Não fique preocupado com isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você não vai precisar ficar preocupado com a maneira como você vai sobreviver amanhã. O que a gente pensa? Bom, domingo é dia do Senhor, eu vou na casa do Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu faço a obra do Senhor, eu vou no culto, eu sirvo na igreja, trabalho como voluntário no IBAB Criança, dou minha dose de sacrifício cuidando do filho dos outros, inclusive uns mal criadinhos, mas é para Deus. Porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como se num estalar de dedo mágico, Deus dissesse, está vendo a lista ali de corte, terça-feira? Fala para o anjo, né? Então, aquele ali, ó, canta no coro da IBAB, tira ele da lista. Aquele ali é voluntário no estacionamento, ó, tira ele da lista. Aquele ali não deu dízimo não, ó, põe na lista, põe. Você acha que funciona assim, minha gente? Eu acho que tem gente que acha. Porque tem uma coisa que a gente tira do versículo bíblico de Mateus capítulo 6. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente vive a justiça do reino de Deus, tem pão para todo mundo, casa para todo mundo, tem esgoto para todo mundo, tem alimento para todo mundo, tem médico para todo mundo. Mas quando a gente quer buscar os nossos próprios interesses, a gente só quer buscar os nossos próprios interesses, e fica fazendo culto para Deus, abençoar a gente, enquanto a gente busca os nossos próprios interesses, isso é feitiçaria, isso é uma religião de Saul. E aí vem o profeta Samuel e diz, não funciona assim. Seja íntegro, seja ético. Faça a vontade de Deus e não se preocupa com o resto. Seja íntegro, seja ético. Viva com dignidade. Porque Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua vontade do que em que se ofereça a Ele sacrifícios e holocausto. É legal você ter na sua casa a Bíblia no Salmo 91? Show. É legal você dar o dízimo na IBAB? Show. É legal você cuidar dos meus filhos e dos meus netos no IBAB Criança? Show. Mas se você pensa que isso gera mérito para você,
e que Deus vai tratar você de um jeito melhor do que Ele trataria se você não fizesse, a sua religião é feiticeira e o seu Deus é um ídolo. O nosso caminho de relação com Deus não é superstição, ritual e culto. O nosso caminho, na nossa experiência com Deus, é fazer o que Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vem reinar sobre nós e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E como é que a vontade de Deus é feita, senão através de nós? É isso que disse o apóstolo Paulo. O culto que Deus quer é a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque não adianta nada o Saul entregar um boi, um cordeiro, uma ovelha em sacrifício, mas ele não entrega a si mesmo como sacrifício a Deus. O que diz o Salmo? Um sacrifício que Deus nunca rejeita é um coração quebrantado e contrito. Estou acabando. O sacrifício que Deus nunca rejeita é um coração quebrantado e contrito. A gente se sacrifica a Deus, a gente se entrega a Deus e vive para Ele. E aí a gente faz os nossos rituais. Mas a essência da nossa experiência religiosa não está nos rituais. Está na entrega do coração a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Aí você diz assim: então não preciso vir domingo. Vai para você ver onde você vai parar. Como a gente termina, hein? A gente termina. A gente termina em oração, né? Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus nosso Pai bendito, te invocamos porque Jesus nos mandou, nos orientou, nos autorizou, disse que o Senhor é também o nosso Abba, o nosso Pai. Por isso te buscamos, Pai. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, que o Teu Espírito Santo nos leve até Jesus, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento da Tua vontade. Nós queremos honrar o Teu nome com as nossas vidas, Te servir lá fora, onde tem violência, onde tem fome, onde tem guerra, onde tem ódio. Nós queremos Te cultuar lá. E te pedimos perdão quando cultuamos o Senhor somente aqui. E consagramos as nossas vidas mais uma vez às Tuas mãos. E pedimos-te que o Senhor receba a nossa oração, a nossa canção, o nosso ajuntamento, como reconhecimento de que só Tu és Deus, e não temos um outro Deus além de Ti, em quem esperamos, em quem confiamos, em quem servimos. Pedimos-te a Tua graça sobre nós como comunidade, e que a justiça do Teu reino se manifeste entre nós, e que o Senhor faça de todos e cada um de nós instrumentos para que a justiça do Teu reino e a Tua vontade se realize no mundo, para a Tua glória.
Dá-nos da tua graça, da paz do Senhor e da alegria do teu Espírito Santo. E consola, conforta aqueles que têm medos dos inimigos, adversários e exércitos do mal que povoam esse mundo. Infunde-lhes a fé, a confiança, e que descansem a vida nas tuas mãos e aos teus cuidados. Que vivam sob a bênção do Senhor, para que sejam felizes com a felicidade que está nas tuas mãos, abençoados por ti e abençoando a muitos. Assim, glorificamos o teu nome em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus te leve em paz, meu irmão, minha irmã. Amém.